Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, continuando hoje com a nossa nova playlist, O Avesso de Marx, de José Crisóstomo de Souza, chegando no episódio 3. Vamos hoje falar o capítulo 1, né? Introduzindo a questão, por que destranscendentalizar Marx? Destranscendentalizar, não deixar de ser transcendental. Vamos lá. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Você pode se tornar também membro do canal, você pode ajudar o canal através do Apoia-se, né? Vira o link na descrição, se tornando apoiador. Você pode dar uma gorjetinha pro canal através do Valeu. E, por favor, dê uma olhada no meu livro mais recente, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores e outras plataformas. É o segundo link na descrição, só dá uma olhada aí. Clica aí, vai lá, dá uma olhada e peça o seu. Certo? Então, vamos ao capítulo, né? Então, a premissa aqui, é claro que o professor Crisóstomo está falando aqui, é que a obra de Marx, ela se torna tão influente, tanto como teoria acadêmica, quanto base ideológica para militância, né? Para atividade política, que acaba sendo uma coisa meio transcendental. Certo? Ele está perguntando por que destranscendentalizar Marx. Aí tem um primeiro item aqui que ele colocou: Marx, um filósofo especulativo. Bom, o que pode ser uma tarefa relevante para a filosofia, principalmente social e política no Brasil hoje? Eu poderia me ocupar agora apenas do meu próprio pensamento nessa área, mas acho que nas circunstâncias atuais, quer dizer, no momento atual do Brasil, esse livro é novo, né, 2024, cabe oferecer uma decifração de Marx como uma grande influência de pensamento social que ele segue sendo entre nós, tão mal entendido quanto difundida, até para muito além do que normalmente se concebe como Marx. Então, a influência da obra de Marx na academia brasileira, né? No ambiente acadêmico brasileiro e também na constituição da mentalidade, digamos assim, a mentalidade comum brasileiro, brasileiro médio, digamos assim, está muito presente, mesmo que a pessoa não perceba. Não por ser, assim ele falou difundido, né? Mas é difundido por ser mal compreendido, às vezes. Porque se simplifica muito, né? Se vulgariza muito e acaba sendo absorvido como sendo regra para muita coisa. Aqui ele se propõe a mostrar de uma maneira, até por não especializado, entender e chegar às suas próprias conclusões. O que será, no mínimo, uma maneira de desnaturalizar o pensamento de Marx e esmiuçar melhor seu argumento, o materialismo histórico. Certo? Então ele vai estar se propondo a fazer isso, justamente porque se naturaliza muito o pensamento de Marx. Então, vamos dizer assim, a gente pode pensar aqui, aqueles que se dizem, né, a favor do conteúdo que Marx fala, mesmo sem ter lido ou sem ter compreendido aprofundadamente, geralmente são pessoas que sentem que existe algum tipo de injustiça, né, de desigualdade crônica na sociedade brasileira, que é preciso atuar de maneira a reverter isso aí, né? Seja um discurso mais radical, né, mais revolucionário, seja um discurso mais moderado, mais reformista, mas a ideia é que há uma presença, digamos assim, quase um espectro, né, no cotidiano dessas falas das pessoas aqui na internet, né, nas bancadas políticas, nas escolas, né, e nos sindicatos. Então esse espectro de presença da obra de Marx é meio que assim oculto no seu sentido mais próprio, que seria por que é tão difundido. Então essa difusão tem muito a ver com o fato da obra, a obra realmente, né,
do Marx, ela se aprofundar em questões que ainda são bastante atuais, certo? Que é a questão de como funciona realmente o capitalismo e como ele produz, inevitavelmente, uma série de contradições. Certo? Isso aí é tirado da obra dele. Então, o funcionamento do capitalismo está no Capital e as contradições que têm a ver com a interpretação dialética da história que ele faz. Bom, de quem é contra, né, as pessoas que são contrárias ao pensamento do Marx, normalmente vem também muito de uma vulgata, digamos assim, que é a questão do discurso revolucionário, anticapitalista, lá do século XIX e que se refletiu historicamente na Constituição dos países, né, que se aderiram a um sistema socialista, geralmente, né, quase sempre a partir de um direcionamento mais autoritário. E aí a construção do discurso anti-marxista, anti-esquerda, anticomunista, antissocialista ao longo do século XX, né, principalmente pela mídia de entretenimento, mas também pelos discursos acadêmicos em oposição, meio que construiu na mente das pessoas uma, uma rejeição muito forte desse tipo de discurso. Então, quando se fala em qualquer coisa de desigualdade, de luta de classes, aí já se rejeita como se fosse uma espécie de afronta ao sistema tradicional. E aí isso, Crisóstomo também diz que vai advir também do desconhecimento do que a obra fala mesmo. A obra fala um bocado de coisa nesse sentido, mas a análise feita, né, pelo Marx na obra dele não é, não é tão simplista, certo? Ela é simplificada muitas vezes, tanto para o discurso pró quanto o discurso contra, pela necessidade de se ter uma coisa que é facilmente compreendida por qualquer um, seja para que a pessoa passe a ser um militante, aderir à ideia, seja para ser alguém que é refratário, que odeia a ideia. Bom, ele diz aqui, esse livro vai dar a você não só uma liberdade de pensamento em relação a Marx, mas também algumas pistas filosóficas da abertura real, social e política, como este pode se apresentar melhor à sua compreensão, logo à sua ação. O livro visa apresentar o assunto Marx ao leitor de uma outra maneira, mas também apresentar a filosofia como pensamento do tempo e como conversação, e introduzir ao leitor essa conversa. É por isso que ele chama cada capítulo de conversa. Aqui, ele chama aqui, ó, introduzindo a questão. Por que... Não, você já viu, né? Destranscendentalizar Marx. Aí depois ele vem com a primeira conversa. Primeira conversa, a essência do materialismo de Marx. Então aqui ele está realmente introduzindo a proposta dele. Bom, ele vai dizer, né, que a obra de Marx, que é uma obra grande e complexa, certo? Que tem momentos diferentes. Essa obra se conduz à medida que a vida do Marx vai se conduzindo, então a biografia dele vai se confundindo com o que ele estava produzindo teoricamente, especialmente porque ele não foi adotado por nenhuma universidade, né? Não entrou para o meio acadêmico formalmente. Ele participar muito mais coletivamente das questões políticas mesmo, né? Da atividade política, inclusive sendo empurrado de país em país, né? Por causa dessa atividade política, né? Então, da Alemanha, no sul da Alemanha, na Prússia, pelo comando prussiano da Alemanha, ele foi jogado para a França, né? Depois para a Bélgica e, enfim, para a Inglaterra, certo? Então, sempre vivendo como exilado, de certo modo. E aí ele podia não só vivenciar, observar e estudar linhas teóricas, linhas de pensamento diferentes sobre as mesmas questões, né? As questões de como a sociedade moderna estava se desenvolvendo, né? Como o capitalismo estava se desenvolvendo e como as representações de trabalhadores, né, de proletariados, estavam se desenvolvendo também ao longo
desses lugares, né? Na Europa como um todo. Por isso que no Manifesto Comunista ele fala, né? Um espectro ronda a Europa, porque havia não só o desenvolvimento das forças produtivas relacionadas com o avanço do capitalismo, nessa modernidade do século XIX, como também o avanço dessas representações de classe, representações trabalhadoras. Essas representações seriam justamente a expressão política do que ele chamava de luta de classes. Então, podia não ter um reconhecimento teórico sobre a luta de classes, as forças produtivas, né? Mas tinha um reconhecimento prático da situação material vivente das pessoas. Por isso essas representações foram surgindo. Então, na verdade, muita gente acredita, inclusive, que é como se o sindicalismo e os movimentos sociais mais de esquerda foi Marx que criou, né? Foi ele que inventou, mas não, na verdade ele entrou nesses movimentos porque viu neles expressões justamente do que ele estava percebendo na teoria. É como se fosse um físico, um físico teórico que imagina, né, alguma coisa, né, no, sei lá, no espaço ou nas partículas, e aí ele vê os cientistas experimentais fazendo coisas e aí ele passa a ficar junto desses cientistas experimentais para justamente verificar se aquilo que ele pensou teoricamente realmente é fato. Então ele teve essa oportunidade de conviver com esses movimentos e aí daí ir refinando as suas teorias. Né? Por isso que a obra dele é extensa e complicada, porque passou por muitas mudanças. Deixa eu ver. Não impressione a leitor, porém, como esses termos abstratos em referência à filosofia, principalmente alemã, nem como aparente exagero de nossa tese sobre Marx. Você pode passar sem um domínio prévio sobre essas coisas. Ele está dizendo que, como ele desenvolve aqui muitas teorias complicadas tiradas da filosofia alemã do século XIX, sobre a qual ele é especialista, né, o autor especialista, o leitor, para entender o que ele está dizendo, não precisa dominar isso, mas facilita bastante. Porque o que vamos fazer é, em primeiro lugar, mostrar Marx por ele mesmo, diretamente no seu texto, já que meras interpretações externas dão apenas em infindáveis controvérsias, sem qualquer proveito para qualquer lado. E já que se trata de sua filosofia, vamos mostrar a natureza da disputa filosófica formadora em que nosso autor efetivamente se engajou, o que ele mesmo disse e formulou de filosófico nesse movimento. Está falando especificamente na convivência dele com os jovens hegelianos, né, de esquerda, que grupo intelectual que ele mesmo participou, né, durante um bom tempo e com o qual divergiu, né, especialmente na questão de como a materialidade realmente da transformação socioeconômica se dá. Então, me lembro que a principal divergência dele, por exemplo, com Feuerbach é que para Feuerbach havia um aspecto religioso, certo? Meio místico em relação a como se constrói a noção do sujeito, né? do sujeito universal, e para ele não seria através de um esquema místico individualista, mas seria muito mais uma coisa da apreensão coletiva da situação material realmente da sociedade. Esse é só um exemplo, mas tem outras divergências com outros autores que no livro, ao longo do livro, o Crisóstomo vai desenvolver. Deixa eu ver o espectro onipresente de Marx com um retorno do recalcado. Isso aqui é interessante, né? Ele vai usar esse vocabulário psicanalista para dizer que muitas vezes se usa não a obra de Marx, que é muito difícil dominar a obra completa dele, mas aspectos da obra de Marx, tanto para se expressar das pessoas, as suas frustrações individuais em relação a, sei lá, a falta de conquista, por isso que é retorno recalcado, quanto para criticar sem conhecer também uma forma de lidar com suas frustrações pessoais, o que também demonstra que é muito mais fácil produzir
uma vulgata pouco ligada com a obra de fato, já que tem muitos aspectos que podem ser puxados dessa maneira, né? Já que a obra realmente é extensa, tem muitas categorias que são interessantes, são usadas até hoje em vários aspectos, tanto da vida teórico-acadêmica quanto da vida prática e na política, né, na economia. E aí essa facilidade em extrair categorias e usar em outros aspectos faz com que, é uma crítica que o autor também faz, né, aqui, a como os movimentos, de uma maneira geral, utilizam certos aspectos que às vezes não foram pensados como sendo relevantes para Marx. Não quer dizer que não seja válido fazer isso, né? Você pode pegar uma categoria de uma coisa e usar em outra, certo? Isso é feito o tempo todo no mundo acadêmico. Mas, às vezes é feito de maneira assim, meio que leviana, né? Meio que irresponsável. Deixa eu ver aqui, ele menciona aqui Nietzsche e Heidegger também. A teoria francesa pós-estruturalista. Tá. Bom, é uma conjunto de teorias que são normativas. Menciona as obras da juventude de Marx, tá? Que é uma coisa que o autor ele se aprofunda, ele conhece bem. Se Marx e os trabalhadores seriam os autores de sua própria emancipação. E ele vai mencionar a obra de Lenin como uma espécie de tradutor ou simplificador das teorias do Marx, justamente por causa da necessidade de criar um conjunto normativo de ações baseado na obra de Marx, já que a obra de Marx é fundamentalmente econômico, teórica e filosófica. Então, o Lenin, né, durante e pós-revolução russa, tinha que pegar essa base e transformar em alguma coisa que pudesse ser feito praticamente, né, no dia a dia de um governo. Bom, e aí depois ele vem com algumas críticas necessárias a como a obra de Marx é transformada numa espécie de manual ou de bíblia do proletariado, o que vai derivar, né, em toda a apropriação meio místico-religiosa que é feita da obra também, como se fosse uma espécie de base para uma grande transformação mundial, uma espécie de segunda vinda, sabe? Então tem muito disso na maneira como é absorvido. Na última playlist da gente viu lá na obra do Claude Lefort que ele fala isso também, né? Um caminho meu caminho filosófico como os trabalhos. Isso aqui, mais um item aqui. E aí ele conclui aqui esse primeiro capítulo introdutório. Depois dessas 6 conversas, em que diversos temas em parte se recobrem, compreendem alguma redundância. Aí ele vai dizer que algumas coisas são repetitivas, tá? Que é isso. Esse seria a proposta, né? O José Crisóstomo de Souza apresentando sua proposta aqui para o livro O Avesso de Marx, certo? Aí, no próximo episódio, a gente já entra na primeira conversa, que é a essência do materialismo de Marx. É quando ele diz que vai falar da obra de Marx pela obra de Marx, a partir da leitura do próprio Marx. Porque muita gente fala do Marx sem ter lido Marx, mas lido comentadores, né, intérpretes. O que, assim, normalmente não é coisa errada. Né? No mundo acadêmico se faz isso também. Mas o ideal é você ir direto na fonte original que você está estudando, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Fiquem atentos aí para as estreias da playlist ao longo da semana. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Certo? Se torne membro do canal. Dê uma gorjeta aí no Valeu. Clica aí no Valeu e ajude o canal. Ou se torne apoiador do canal diretamente através do Apoia-se. É o primeiro link na descrição. Dê uma olhada também no meu mais novo livro, mais recente, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. É só clicar aí no segundo link da descrição, ver um trechinho e pedir o seu. Certo? Valeu!